Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. Nós voltamos a gravar novos vídeos e, como você pode perceber, o cenário, o espaço continua ainda simples, bastante rústico, o equipamento ainda é amador. E quando chegarmos a 1000 inscritos no canal, vamos dar uma repaginada, fazer um investimento novo, tanto em equipamento quanto no ambiente, vai melhorar o canal. Mas por enquanto, continue assistindo, porque mais importante do que a forma, com certeza, é o conteúdo. E eu espero que você esteja gostando do conteúdo que está sendo veiculado aqui no canal. E antes de começar o assunto desse vídeo, eu gostaria de tratar rapidamente três assuntos muito importantes. O primeiro é o seguinte: toda vez que eu coloco um vídeo novo aqui no canal, eu recebo comentários ou pelo WhatsApp ou pessoalmente. E todo comentário ele é muito bem-vindo, as críticas que são feitas, as sugestões de novos temas, mas o que eu quero continuar pedindo é: deixe os seus comentários aqui no YouTube, porque se você me mandar pelo WhatsApp ou pessoalmente, o YouTube não vai computar esses comentários e não vai ajudar o canal a crescer, ok? Então a sua contribuição é muito bem-vinda, seja crítica ou seja sugestão, mas deixe aqui nos comentários do YouTube. O segundo aviso é: toda vez que nós gravamos um vídeo para o YouTube, nós temos que pedir para você se inscrever no canal, para você curtir. E quando eu falo curtir, não é só colocar um like positivo não. Se você não gostou, pode colocar o dislike. O importante é você interagir, para a gente saber como está sendo a recepção dos vídeos. E também compartilhar com seus amigos, em grupos de WhatsApp, no Facebook, nas outras redes sociais. Mas eu quero te lembrar, se você chegou por agora no canal, não fique só esperando vídeos novos. Entra no canal, vai lá em vídeos, porque já tem muito conteúdo, já tem muito vídeo postado aqui que com certeza você vai gostar. Eu tenho certeza disso, então entra lá e participe, assista os outros vídeos e participe, dê também a sua contribuição, deixe lá também nos comentários dos outros vídeos suas críticas e sugestões. E o terceiro recado, rapidamente, é que a ideia deste canal é pegar temas complexos e torná-los simples de serem entendidos para pessoas que não são da área, que estão iniciando, principalmente aquilo que tem a ver com a história, com as ciências humanas. E aí, às vezes, eu recebo algumas críticas de colegas reclamando que houve determinadas reduções em alguns termos técnicos. E aí que tá, se eu quando for fazer um vídeo que eu aprofundar nos termos técnicos, eu não estarei atingindo o objetivo. Então, muitas vezes é necessário simplificar, é necessário fazer um resumo, justamente para tornar aquele assunto acessível para quem não é da área, ok? E aí, neste vídeo, eu quero tratar um assunto que às vezes as pessoas me perguntam, que é em respeito a como surgem os nomes das igrejas evangélicas. É claro, não vai dar para trabalhar todo esse assunto, então eu quero te dar uma noção rápida de alguns conceitos e te lembrar, se você quiser aprofundar nesse assunto, tem um vídeo muito legal aqui no canal, de 1 hora, que se chama Quem são os Evangélicos? Você vai ter informações surpreendentes neste vídeo, porque ele vai te explicar muita coisa que é confuso até para quem é evangélico e às vezes não entende como que a sua igreja se relaciona com as outras, ok? Mas vamos lá, em relação ao nome das igrejas, antes eu preciso te explicar o seguinte: quando a gente fala de igreja, e principalmente igreja evangélica, existem algumas dimensões. Eu vou colocar aqui as três principais dimensões. Uma delas é a doutrina dessa igreja. O que significa isso? Aquilo que as pessoas que seguem aquela igreja, aquela denominação, aquele segmento, o que ela significa, o que essas pessoas acreditam. Sabe, às vezes nós que estamos dentro de um ambiente, a gente tem mania de usar os termos com simplicidade. E aí, às vezes, aquilo se torna tão rotineiro que a gente esquece que pessoas que estão do lado de fora
podem não dominar, não entender, nem sequer saber do que está sendo falado. Eu vejo isso muito entre as denominações evangélicas. Aliás, o que é denominação? Denominação é um segmento dentro da igreja evangélica. Então, por exemplo, se você pega a igreja presbiteriana, você vai ter a igreja presbiteriana daquele bairro ali, daquele lugar que você conhece, aquela congregação local, aquele prédio. Mas quando você junta as igrejas presbiterianas do mundo todo, então você tem uma denominação, que é a denominação presbiteriana. E é interessante porque, por exemplo, algumas igrejas históricas que têm uma tradição vinda lá dos Estados Unidos, costuma se denominar por alguns termos, como assim, Primeira Igreja Batista. Geralmente é o nome do bairro ou da cidade. É interessante porque quem é desse segmento religioso vê isso com tanta naturalidade, parece muito óbvio. Mas eu sempre encontro pessoas perguntando o que significa Primeira Igreja Batista ou Segunda Igreja Batista, por exemplo. Tem gente que pensa que são religiões diferentes, que uma igreja se chama primeira e a outra segunda, porque elas têm algo diferente. E aí eu explico, não, isso é uma tradição dos Estados Unidos, inclusive lá eles usam com outros termos além de igreja, outras coisas além de igreja, e é simplesmente uma numeração ordinal, é só para dizer quando veio a primeira, depois a segunda, e assim sucessivamente. E aí, o que eu quero continuar aqui é que, então, a primeira dimensão, talvez a mais importante, é a doutrina, é aquilo que a igreja acredita. Por exemplo, né, geralmente quando a igreja tem pentecostal no seu nome, nós estamos falando de doutrina. O que significa isso? Significa basicamente que essa igreja ela difere das outras que não são pentecostais num termo que é o mais importante de todos nessa discussão. Para aqueles que não são pentecostais, eles acreditam que quando uma pessoa se converte, ela é automaticamente batizada no Espírito Santo, que é outro conceito dentro da igreja evangélica. E a igreja pentecostal geralmente acredita que isso é uma experiência posterior à conversão e é marcada por algumas evidências. E a mais famosa de todas é o dom de línguas. Lembrando que eu estou simplificando, ok? Até porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, o estudo da doutrina é a teologia. Então, é quando você vai estudar a doutrina daquela igreja de forma mais profunda. Então, geralmente as pessoas fazem cursos e vão lá na Bíblia mostrar, sustentar que aquela doutrina que ela acredita é correta do ponto de vista da Bíblia. Porque um princípio que une todas as igrejas evangélicas é que a autoridade delas é na Bíblia, ainda que existam diversas interpretações diferentes. E esse é o motivo de existirem também tantas igrejas diferentes, né? Cada uma vai fazendo uma interpretação nova de determinados temas, ok? A segunda dimensão, então eu vou colocar aqui, primeira dimensão. A segunda dimensão é quando nós estamos falando da liturgia. O que é isso? Parece um nome muito complicado, mas é basicamente a forma do culto, ou seja, como aquela igreja faz a sua celebração. Você tem vários tipos, eu poderia fazer várias classificações, em breve vou lançar um livro sobre isso, mas basicamente você tem a famosa liturgia tradicional e a liturgia renovada. Como assim? Geralmente as igrejas históricas, como a presbiteriana, elas têm uma liturgia tradicional. O que significa isso? Que você vai para aquela igreja e você vai encontrar instrumentos suaves, como piano, como órgão, como no máximo assim de extravagância um violão, e a igreja cantará músicas mais calmas, e geralmente essas igrejas vão cantar um estilo de música chamada de hinos, que são composições dos Estados Unidos que foram traduzidas para o português e reunidas em um livro que cada denominação tem, que se chama Inário. Alguns são famosos, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã, a Batista tem o cantor cristão, a Presbiteriana tem os salmos e hinos e outros, porque depois eles vão renovando, também surgindo novos nomes.
Bom, a renovada, geralmente ela vai ter instrumentos mais populares, ela vai ter bateria, vai ter guitarra, vai ter outros. E a forma do culto vai ser mais agitada, mais alta. Geralmente as pessoas dão gritos, batem palma. É como se ela estivesse eufórica naquele culto, enquanto na igreja tradicional as pessoas estão mais compenetradas. Então, quando você vê, por exemplo, uma igreja, e geralmente é assim, você pega uma igreja como a presbiteriana, basicamente o culto dela é tradicional, é liturgia tradicional. Geralmente uma igreja presbiteriana tem piano, tem órgão, as pessoas cantam música mais tranquilas. Mas às vezes essa igreja mudou a sua liturgia. Então você vai ter lá, por exemplo, o nome como Igreja Presbiteriana Renovada. Então você já sabe que se você for lá, você terá um culto mais animado, mais agitado, com bateria, pessoas batendo palma, você vai ter uma liturgia diferente, ok? E a outra dimensão é, colocar aqui três, a administração da igreja. Talvez aqui, se eu acrescentasse mais uma, que seria dos costumes, eu teria as principais dimensões que definem as igrejas, que dão identidade aos segmentos evangélicos, definem quem eles são e como eles se diferenciam uns dos outros. Então, geralmente, a doutrina, a liturgia, a administração e os costumes. Costumes, por exemplo, é quando você pega a congregação cristã no Brasil, que as mulheres não podem cortar o cabelo, usam saias longas. Isso geralmente, se você pega a igreja adventista, as mulheres não usam joias. Isso geralmente tem a ver com os costumes que marcam aquela igreja. Mas aí um dos temas mais controversos é como que uma determinada igreja deve ser administrada. E aí você tem basicamente 4 tipos de administração de uma igreja. Vou colocar aqui. O primeiro tipo é aquele que a gente chama de episcopal. Episcopal. Como assim? É uma administração que é feita de cima para baixo, ou seja, geralmente episcopal vem de episcopos, bispo em grego, e você tem uma hierarquia. Então, o bispo cuida de uma diocese e ele nomeia outros bispos, outros subordinados, que seriam os pastores das paróquias. Parece um termo católico, mas há algumas denominações evangélicas que usam esses termos, e os principais exemplos de administração episcopal é a igreja anglicana e a igreja metodista. Interessante que a igreja anglicana ela tem esse nome porque ela é a igreja da Inglaterra. Ela surgiu no século XVI, com Henrique VIII, ela é uma igreja nacional. E quando os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra, isso é uma curiosidade, eles não queriam continuar com esse nome de igreja anglicana, ou seja, uma igreja da Inglaterra. Então lá nos Estados Unidos ela passou a se chamar igreja episcopal, mas ela é a mesma igreja da igreja anglicana, só que eles colocaram esse nome episcopal para diferenciar porque tinham ficado independentes, né? Porque era estranho ter uma igreja da Inglaterra se eles estavam rompendo os laços com a Inglaterra. Bom, o segundo tipo é o sistema presbiteriano. Como assim? O sistema presbiteriano é aquele sistema em que a igreja geralmente ela elege um conselho, que são os presbíteros, que são os geralmente membros mais antigos, para eles tomarem as decisões junto com o pastor. E aí geralmente essa igreja se reúne em grupos que são chamados de sínodos, e depois ela pode ter assim o que seria o conselho maior que administraria essa igreja. Por isso que você tem a igreja presbiteriana. Então, presbiteriana é porque ela é administrada através de presbitérios. Antes de eu continuar falando, mais uma curiosidade. Todos esses nomes aparecem na Bíblia. Você tem a palavra episcopos em Timóteo, você tem a palavra presbítero, que geralmente você não percebe quando você lê a Bíblia traduzida para o português. Né? São nomes que estão
no original. Então, se você pegar a Bíblia no original grego, no Testamento, você vai ver lá presbíteros, você vai ver que significa ancião em grego, você vai ver episcopos, você vai ver várias palavras. E aí as denominações diferem sobre o significado que essa palavra teria ali no original. E aí a terceira forma é a congregacional, que é a forma mais parecida com um condomínio. Como que é administrado um condomínio? Né? O síndico, ele não tem plenos poderes, ele não é o dono do condomínio. Ele precisa seguir um estatuto, um regulamento que é feito por todos, aprovado por todos os moradores, e as decisões são tomadas em assembleias. Então você reúne os moradores do condomínio e vota, decide os assuntos. Então, as igrejas que têm esse tipo de administração, como a Batista, elas são congregacionais. E, por fim, nós temos o sistema empreendedor. Empreendedor, que é o sistema muito parecido com uma pessoa jurídica de outro ramo. Ou seja, geralmente é um líder, um pastor, reconhecido ou não, mas ele não é ligado a uma denominação, ele não é ligado a alguma tradição, ele simplesmente entende que tem uma vocação para começar um trabalho e ele abre um local, começa a fazer estudos, reunir pessoas e ali começa uma igreja a partir do nada, vamos dizer assim, ou seja, sem nenhuma ligação com um grupo, com uma denominação que está sustentando. E aí, geralmente, essas igrejas começam com esse líder, que vai ser o pastor daquela igreja, e ele é, vamos colocar assim, entre aspas, ele é uma espécie de dono daquela igreja. Então é ele que administra, é ele que toma as decisões, e por aí vai. E aí, para a gente terminar, olha que interessante, né? Quando a gente pensa no sistema de administração de igreja, as igrejas que têm uma estrutura, uma história, uma tradição, geralmente elas são baseadas, elas são ou episcopal, ou presbiteriano, ou congregacional. Ela tem um desses três termos. E aí veja que interessante, se a gente pensar em formas de governos também, o episcopal seria a monarquia, que você tem uma decisão de cima para baixo. O rei, principalmente a monarquia absolutista, né? O rei é que manda. Então você tem o episcopal. Você tem o sistema presbiteriano, seria o que? O parlamentarismo. O presbitério seria o parlamento daquela igreja, né? O pastor seria o primeiro-ministro. E o congregacional é o sistema democrático, republicano, presidencialista, em que as pessoas tomam decisões, inclusive para eleger quem vai liderá-las, né? Geralmente o pastor é votado, é eleito, como no sistema presidencialista. Algumas igrejas batistas, quando elas vão escolher um pastor, ela tem lá 3, 4, 5 nomes, e a Assembleia vota escolhendo um deles, como sistema de governo de muitos países. Então é interessante. Essa relação ela não é coincidência. É claro que as relações políticas e religiosas, elas sempre estão de alguma forma interligadas e elas sempre influenciam umas às outras. É por isso que você vê, por exemplo, a Inglaterra, que tem uma igreja anglicana, que é episcopal, é uma igreja que ainda tem monarquia, ainda que seja um sistema parlamentarista, mas ainda é uma monarquia. Quando você pega, por exemplo, o sistema de eleição dos Estados Unidos, é muito parecido com o sistema presbiteriano de administrar uma igreja, ok? Então é isso, geralmente os nomes das igrejas estão associados a algumas dessas dimensões. E geralmente esses nomes são dados pelos inimigos. Quando surge um movimento que futuramente vai ser uma igreja, esses movimentos, quando eles surgem, quando é sério, ele não tem a pretensão de ser uma nova igreja. Geralmente eles surgem querendo reformar aquela igreja que já existe. E geralmente esse grupo recebe nome de adversários, né? Por exemplo, metodista, batista, porque vai falar daquele momento, daquela característica que marcava aquele grupo. E aí quando esse grupo finalmente vira uma igreja, independente do anterior, ele passa a ter o nome daquilo que marcou a fundação daquele grupo, aquela discussão que marcou o início daquele grupo, que pode ser uma discussão de doutrina,
ou da liturgia, ou da administração da igreja, ok? Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você ficou com dúvida, quer sugerir um outro tipo de assunto, deixe aqui nos comentários do YouTube, tá? E ajude o canal a crescer, a se desenvolver. E assim que chegarmos a 1000 inscritos, vamos dar uma repaginada no canal. Mas por enquanto, compartilhe o vídeo com seus amigos, coloca lá no WhatsApp, manda para quem você sabe que tem esse tipo de dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência.